E aqui neste canal Semeando Unção, sejam todos bem-vindos. A você que já é inscrito, por favor, permaneça. A você que não é inscrito ainda, ative o sininho, se inscreva no canal. Nós estamos na leitura do Apocalipse. Sim, aqui neste canal Semeando Unção, estamos na leitura do Apocalipse. E você pode participar conosco na leitura, aqui através do painel. Você pode acompanhar também aí através da escritura, pode pegar a Bíblia e acompanhar conosco. Por favor, assista esse vídeo até o final, porque a leitura do Apocalipse é muito importante. Sim, a leitura do Apocalipse é muito importante que nós possamos ler, entender, compreender, para que o nosso nome, através do sangue de Cristo, venha a ser escrito no livro da vida e possamos entender a escritura do nosso Senhor. Vejamos o que diz o Apocalipse, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, que diz assim: a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. O livro do Apocalipse traz uma revelação maravilhosa. E hoje, através do livro do Apocalipse, capítulo 13, nós iremos entender a vontade de Deus para a nossa vida. Sem mais demora, vamos para o capítulo 13 do Apocalipse. Aqui atrás de mim tem um telão, você vai acompanhar comigo a leitura. Diz assim: João, lhe pôs-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre a sua cabeça um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, a sua boca como boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono a grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, este cujo nome não estão escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém levado a cativeiro, o cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Entenda que do capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 9, a Bíblia fala de uma criatura que vai receber, uma criatura que vai obter, conquistar, uma criatura que vai ter todo o poder do planeta Terra em suas mãos. A Bíblia fala que essa criatura vai ter 10 diademas, ela vai ter 10 chifres. Dá para entender, mediante a palavra de Deus, que se nós observarmos, irmãos, o significado das 10 diademas, você pode entender como força militar, você pode entender como trabalho humanos, geografia terrestre, você pode entender como qualidade de vida, você pode entender como trabalho de fé mediante a hierarquia humana, você pode entender como defesa militar, você pode entender como domínios de homens, você pode entender como domínio religioso ou como produção de alimentos e matéria-prima. E como entender o significado dessas 10 diademas que essa criatura vai obter, receber de todos esses que assim o entregam? Observe,
Se você olhar para os Estados Unidos, tem uma força militar incalculável. Se você olhar para a China, o trabalho humano de lá é assustador. Se você olhar para a Rússia, a geografia e o poderio deles é incalculável. Se você olhar para a Alemanha, você vai perceber que mesmo passando por toda a dificuldade de guerras, prevaleceram e estão em pé. Se você olhar para o Japão, você vai ver que o domínio imperial, mesmo passando por dificuldades de terremotos, de tsunami, guerras, eles estão lá, batalhando e erguendo e sendo uma das maiores economias mundial. Se você olhar para a França, você vai ver que a França passando por guerras como domínio de Napoleão, de Hitler e outros imperadores que passaram por este planeta, mesmo assim, eles estão lá forte e firme. Se você olhar para a Coreia do Sul, eles dominam a região da Ásia com seu poderio, com seu controle. Se você observar a Itália, o domínio religioso é incalculável. E o Brasil? O Brasil, onde nós moramos, dá para você entender que o Brasil domina a produção de alimento. Então você entendeu que se essa criatura tiver o Brasil como poderio em produtor de alimento, em produção de alimento, tiver os Estados Unidos como poderio militar, a Rússia como poderio de defesa, a China como poderio de construção e em trabalho humano. Então você vai ter ali Estados Unidos, China, Rússia, Japão, Reino Unido, França, Coreia, Itália e Brasil. Esses 10 poderes, esses 10 países se ajuntando e dando o seu domínio para uma só criatura. Quem vai poder comprar alimento? Se o domínio vai estar sobre um só homem, uma só criatura. Quem vai poder se defender de uma guerra? Alguns países que não aceitarem. Ora, eles vão ter o poder da Rússia, da China, dos Estados Unidos, tudo junto. Quem vai resistir a uma criatura que terá essas 10 diademas em seu domínio? Quem vai resistir, irmãos? Quem vai resistir a uma criatura dessa? Por isso que a palavra de Deus, ela não mente. A palavra de Deus diz que aos filhos de Deus sempre há uma saída. Por quê? Porque a palavra de Deus disse: entrará e sairá e acharás pastagem. Talvez você que está me assistindo agora, você viu eu lendo a palavra de Deus e você falou: nossa, irmão, sendo assim, quem vai resistir à besta? Porque ele vai ter o poder das forças armadas, o poder de comprar e vender alimento, o poder do controle humano. Os 10 países mais poderosos do mundo vai pertencer à grande besta. Então, para onde correr? Por isso que lá em João, a palavra de Deus, que é muito maravilhosa, que é viva e eficaz, João capítulo 1, lá no versículo 29, ele diz assim: João Batista no dia seguinte viu Jesus e ele disse assim, que vinha para ver ele. Olha o que diz: no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse-lhe: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui está a nossa porta de escape. Aqui está a nossa porta de escape. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí você fala: mas e daí? E daí eu não pequei? Ora, se você não pecou, você pode também, já que você acha assim, você pode ler João no 10, no versículo 8. E o que está escrito no versículo 8? Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não as ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrarás e sairás e acharás pastagem. Aqui está a nossa porta de escape. O Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, aquele que abriu os braços na cruz. Aí, irmão, aí você fala: mas Jesus Cristo é a porta.
Jesus Cristo é mais do que a porta. Jesus Cristo, aqui em João 14,6, ele diz assim, ó: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja que mesmo nós sabendo que a besta, a grande criatura, um grande poder vai ter em suas mãos todo o poderio militar de venda e compra de força de matéria, de armas, de venda e compra de qualquer tipo de alimento, mesmo sabendo que vai ter o poderio, mesmo assim existe uma porta de escape. Agora, se você que está me vendo agora, me ouvindo, entendendo a palavra de Deus, olha o que diz em Mateus: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha o que diz em Mateus. Jesus disse: vinde a mim. Aí ele, prosseguindo na palavra, ele disse: todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se você ler Apocalipse capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 10, você vai observar que uma grande criatura, aqui habitante na terra, terá o poder de todas as nações. Terá o poder de todas as nações. Agora imagine, olha para mim aqui. Imagine uma criatura aliada com Estados Unidos, China, Rússia, Alemanha, Japão, Reino Unido, França, Coreia, Itália, Brasil, unidas com todos esses países. Uma criatura só, com todo o poder desses países. O que essa criatura vai fazer? Essa criatura vai mandar na saúde. O controle, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, será dele. Ele vai mandar e desmandar. Essa criatura vai ter o poder da OMC, Organização Mundial do Comércio. Ninguém compra, ninguém vende, porque só ele vai mandar. Essa criatura que vai ter esses países, tudo junto com ele, vai mandar no COI, no esporte, Federação Internacional. Ela vai mandar em tudo. Vai mandar no transporte, no OIRU, a União do Transporte Internacional. Vai mandar na Justiça. Vai mandar na CIJ, Corte Internacional da Justiça. Ele vai mandar e desmandar. Vai mandar na ciência, a ISC, que é o Conselho Internacional de Ciência. Ele vai mandar e desmandar. Ele vai mandar na Marinha, a Organização Internacional Marítima. Ele vai mandar, ninguém vai sair, ninguém vai embarcar, ninguém vai desembarcar se ele não mandar. Vai mandar na Aeronáutica. Ou você acha que a OACI, que é a Organização Internacional da Aviação Civil Internacional, ele vai mandar, ninguém vai entrar no avião e ninguém vai sair se ele não mandar. Ele vai mandar no Exército, a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ele vai ter o poder da OTAN. E quem vai guerrear? Quem vai abrir guerra contra quem? Se esse homem, essa criatura vai ter o poder da OTAN nas mãos. Essa criatura que vai ter essas 10 diademas, ele vai ter o poder do exército. Ele vai ter o poder político. A Organização Mundial das Nações Unidas vai pertencer a ele. Ele vai ter o poder, quando eu falo ele, essa criatura, irmão, essa criatura vai ter o poder nas mãos de todas as nações, nas mãos. Então você olha, você vê que não tem escape, não tem como escapar. Não tem como escapar. E o pior ainda, e o pior disso tudo, é que prosseguindo na leitura do Apocalipse capítulo 13, nós paramos nos 10, né?
Aí diz assim no versículo 10, né? Se alguém levar a cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Prosseguindo na leitura do Apocalipse 13. Vamos para o 11 agora. E vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adore a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Observe. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu, a terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra, que fizeste uma imagem à besta, e que tinha a ferida a espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, e lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem o entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homens, e o seu número é 666. Olha, observe que no capítulo 13, nós lemos do versículo 1 até o versículo 10. Aí eu dei o exemplo dos poderes que a besta vai ter dos países: Estados Unidos, China, Rússia, Alemanha, Japão, Reino Unido, França, Coreia, Brasil, Itália. Ele vai ter todo o poder da OMS, da COI, da IRU, da CJ, da ISC, do IMA. Vai ter o poder da OTAN, da ONU, vai ter o poder de todas as organizações que existem no mundo. Tudo isso vai ter a besta de Apocalipse, capítulo 1, do versículo ao 13. Agora do versículo 10, do versículo 11 até o versículo 18, fala dos 7 chifres que a besta do capítulo 1, do versículo 1, na verdade, do versículo 1 ao versículo 10, fala da primeira besta, que tem os 10 poderes, que eu falei aí o que é: saúde, esporte, comércio, justiça, ciência, marinha, aeronáutica, exército e política. São 10 poderes que existem no mundo, que essa grande besta vai mandar em tudo que você imaginar. Vai mandar no esporte, vai mandar na ciência, vai mandar na política, vai mandar no exército, na marinha, vai mandar em tudo. Isso do mundo todo. Agora no capítulo 11 até o versículo 18, no versículo 11 até o versículo 18 de Apocalipse 13, fala a respeito dos 7 chifres, que a besta também tem. Só que aí, se você olhar e analisar, essas outras criaturas, eles têm o poder de dar vida a uma imagem, tornando assim a palavra de Deus inútil, porque a palavra de Deus diz que a imagem não fala, não anda, não vê e não ouve, neutralizando a palavra de Deus. Aí você vê que eles também têm poder para derrubar e fazer fogo cair do céu. Agora, quem é que faz isso? A Bíblia também diz que eles fazem blasfêmia. E quem é que faz isso hoje em dia no mundo? As religiões. As religiões blasfemam de Deus, porque manda o povo adorar pedra, pau, manda o povo fazer sacrifício, manda o povo dar dízimo, dar oferta, dar dinheiro, fazer voto, blasfemando da palavra de Deus. A palavra de Deus disse: misericórdia quero, não holocausto. A palavra de Deus disse não adorar, e eles ensinam a adorar a coisas inúteis. Como diz Paulo disse: transformaram a figura do Deus incorruptível em figuras humanas.
Então, em Apocalipse 13, versículo do 11 ao 18, fala das 7 religiões. As 7 religiões que irão dar o seu poderio à besta. Por isso que os seres humanos irão prostrar. Os seres humanos irão adorar. Os seres humanos irão amar a besta. Por quê? Porque a besta vai ter o poder das religiões. E são 7 elas as maiores que existem no mundo. Um exemplo, na Europa existe o cristianismo que tem pelo seu domínio o grande poderio da Itália. Sim, o cristianismo tem um que manda e desmanda em todo o mundo através de um ser e um ser humano. O islamismo que manda na região da Ásia, que também é forte na relação de fé. O budismo que vem da região da Índia, ali do Nepal. O hinduísmo que a sua origem é do sudeste asiático, mas também que tem um grande poderio na história humana. O judaísmo, que também na região da Ásia, na região de Levante do Sul, ali da Ásia, que tem por sua origem no continente asiático, que também pega na região ali da Arábia, da Palestina, e dessa região toda da Ásia, da região sul, que tem o seu grande controle também da fé. Então você tem o cristianismo, o islamismo, o budismo, o hinduísmo, você tem o judaísmo, você tem o sikhismo. Agora você vê que no sikhismo você encontra na grande região da Índia, mas que controla toda a raça humana em qualquer lugar. Aonde você encontra povo, aonde você encontra gente, aonde você encontra seres humanos, tem sempre um sikhismo. Então você encontra essas pessoas que praticam essa fé em todos os lugares. E o dualista? Essa religião dualista, ela começou na Pérsia. Porém, o seu grande domínio veio da África. Por isso que onde quer que tenha gente, tem também o dualista. São aqueles que praticam o espiritismo, acreditam no bem e no mal numa única pessoa. Faz-se mal e bem como se os dois andassem juntos. A sua fé se engloba em um só ser. Eles creem que tem um criador de todas as coisas, porém eles creem que outras divindades podem se aliar a essa criatura. E tão certo que essas religiões do mundo, cristianismo, islamismo, judaísmo, duadismo, sikhismo, dualista, islamismo, todas essas religiões que são as maiores do mundo vão dar o seu poder, o seu controle humano através da fé, através da doutrina, vão dar o seu poder, os seus poderes à grande besta. Agora pense aí. Pense aí, irmão. Pense aí, meu amigo. Uma criatura que vai ter o poder da saúde, do transporte, do esporte, da marinha, do exército, da ciência, da política, vai mandar na ONU, na OTAN, vai mandar na Federação Esportiva, no COI, vai mandar no transporte, ninguém compra, ninguém vende. Agora essa mesma criatura vai ter o poder de todas as religiões. E no capítulo 13, do versículo 11 ao versículo 18, fala de 7 religiões. As religiões que vão dar o poder à grande besta. E o mais interessante é que dessas 7 religiões, uma delas vai ter o poder de derrubar fogo do céu. Uma dessas religiões vai ter o poder de curar a besta, aquela que foi ferida com a morte, que foi ferida com algo mortal, mas que uma dessas religiões vai curar essa besta. E fazendo isso,
vai controlar a fé dos seres humanos, tornando-se os seres humanos adoradores de criaturas humanas, adoradores de um ser, de um homem ou de uma mulher que tem todo o poder, poder das Forças Armadas, poder de tudo no mundo. Agora, como se escapar disso? Como se escapar de uma besta, uma criatura que vai ter todo o poder do mundo, poderio financeiro, poderio econômico nas mãos, poderio religioso nas mãos? Como se escapar disso? Aí nós prosseguimos na leitura do Apocalipse. Vamos ler Apocalipse capítulo 16. Apocalipse 16, 10. Vamos ver. Porque assim, irmão, vamos compreender, né? E o quinto anjo, olha só. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. E o seu reino se fez tenebroso. E eles mordia a sua língua de dor. Olha o que diz Apocalipse 16, 10. A grande besta com todo o poder, com toda a autoridade financeiro, econômico, científico ou político. Mas aí o anjo disse, e o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordia a sua língua de dor. De dor. Apocalipse 17, versículo 8. É muito importante que você possa entender a palavra de Deus. E a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, irá a petição, e os que habitam na terra, cujo nome não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, e ainda e a que é. Agora nós olhamos para Apocalipse capítulo 20, versículo do 4 ao 10. Nota aí, Apocalipse 20, do versículo 4 ao versículo 10. É muito bom você ler isso aí. Apocalipse 20, do 4 ao 10. Mas vamos ler Apocalipse 19, para o vídeo não ficar tão grande. Apocalipse 19, vamos ler o que diz a palavra de Deus. E vi a besta, e os reis da terra, e o exército reunidos, para fazeres guerra àquele que está assentado sobre o cavalo, e o seu exército. E a besta foi presa, e com ele o falso profeta. Lembra? A besta que tem todo o poder da humanidade, exército, ciência, política, foi presa. E com ele o falso profeta. Lembra das 10 cabeças que a besta tem, que é as 7 religiões? Aqui diz, ó. E com ela o falso profeta, que é o dessas religiões, que diante deles fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Veja que a besta, a grande besta, o grande dominador do mundo, esse grande ditador, foi lançado junto com o seu líder religioso dentro do Hades, dentro da fornalha que arde com fogo e enxofre para sempre. Agora, como escapar? Como escapar, nós seres humanos? Como escapar de tudo isso? Como escapar de tudo isso, irmão? Como escapar de todo esse domínio que essa criatura vai ter sobre nós, seres humanos? Como escapar disso? Por favor, leia Daniel capítulo 7. Anota aí, Daniel capítulo 7. Mas eu vou ler um pedacinho de Jeremias capítulo 15. Jeremias capítulo 15, versículo 2. O que está escrito em Jeremias capítulo 15, versículo 2? E será que,
Quando te disseres, para onde iremos? Diz-lhe-se-á, assim diz o Senhor, os que a morte, para a morte, os que para a espada, e os que para a fome, e os que para o cativeiro, para o cativeiro. Por que Jeremias falou isso, queridos amados amigos e irmãos? Porque todos, eu repito, todos aqueles que acreditam na morte de Cristo na cruz, não vive mais, mas Cristo vive neles. Aí está a diferença. Todos aqueles que acreditam em Cristo, a ressurreição de Cristo da morte, porque a morte não venceu. Todos aqueles que acreditam que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e vivo com Deus está, sabe, entende que tudo coopera para quem ama a Deus. Lembra da história de Estevão? Estevão estava sendo apedrejado, ali morto, estava sendo ali assassinado. Aí ele olha para o céu, aí ele fala: eis que eu vejo o céu aberto e diante do trono de Deus o Cordeiro assentado à sua direita. Para os cristãos, para os salvos e remidos e lavados pelo sangue de Cristo, tem isso. Os nossos olhos serão abertos, os nossos ouvidos ouvirão a trombeta, porque